Olá, hoje eu vou finalizar com vocês a questão sobre a sexualidade feminina e a feminilidade, não sem antes falar um pouco sobre a condição da mulher na contemporaneidade. É verdade e é muito justo que as mulheres hoje ocupem uma posição de destaque no mundo contemporâneo. É impensável no início do século XX as mulheres ocupando os cargos que elas ocupam hoje, tendo liberdade de escolha como elas têm e brigando por condições melhores para outras mulheres que justamente passam ainda por muito preconceito em relação ao gênero. Mas fica sempre uma pergunta: o que é uma mulher? O que é uma mulher, de fato? Né? Em 1972, no texto Ator Dito, Lacan nos traz, além das fórmulas quânticas, que depois ele vai trabalhar muito no seminário mais ainda, também chamado Ancor, ele nos traz justamente as questões concernentes a essa dissimetria entre o masculino e o feminino. Ele questiona Freud nos seus textos Feminilidade e Sexualidade Feminina, que eu já comentei aqui, também comentei no meu seminário que eu apresento às segundas-feiras, quinzenalmente, pela Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. Vocês vão me achar lá no Instagram. Sempre ficam gravados os vídeos no IGTV. E agora temos uma nova modalidade, quer dizer, uma vez é pelo IGTV do Instagram, da Escola Lacaniana, e a outra vez é pela plataforma Zoom, que dá a possibilidade a vocês de participarem ativamente daquilo que eu estou apresentando no meu seminário. E lá eu venho desenvolvendo os 4 grandes casos clínicos de Freud a propósito da transferência em Lacan. E justamente eu menciono lá longamente as questões referentes à sexualidade feminina e ao feminino. Eu trabalhei esses 2 textos de Freud que eu mencionei agora para vocês. E Lacan, ele critica Freud, né? Porque para Freud a questão da mulher, ela está de certo modo adstrita à puberdade e ao início da adolescência. Quer dizer, ele não leva em conta que essa é uma questão que vai se apresentando, se constituindo desde das primeiras relações, né, da menina com o seu outro. Então ele vai extrair do Édipo freudiano, né, as questões que dizem respeito justamente a essa pergunta: o que quer a mulher? O que quer uma mulher? Ou seja, qual é o seu desejo, né? E ele situa toda a problemática das fórmulas quânticas, porque as fórmulas quânticas não são mais do que a divisão, como ele coloca no seminário 20. De um lado, a problemática fálica, no sentido de que todo falante está referido ao significante falo, e por isso ele é falante, o que significa dizer que todo falante está referido à lei dos significantes, a essa lei que sustenta a possibilidade de alguém articular um discurso na fala. E o outro lado, que ele vai chamar de não todo, onde ele vai justamente colocar a questão das mulheres, né? Sendo que ele chama atenção para o fato de que um homem, ou seja, alguém que tem uma anatomia masculina, pode frequentar
esse lado do não todo, esse lado do feminino. Inclusive, ele vai dizer que Freud estava totalmente equivocado quando ele colocou a ênfase na questão da anatomia. Ele vai dizer que toda diferença sexual se apresenta pela via do discurso, né? É o discurso que define se alguém está numa posição fálica, unicamente fálica, ou se eventualmente esse sujeito frequenta o feminino e, portanto, num reconhecimento da diferença sexual. Agora, toda essa lógica do não todo, o Lacan vai, de alguma maneira, privilegiar o que diz respeito ao final de análise. E ele vai nos dizer que, ao término de uma análise, de fato, alguém, por conta dessa mudança da posição discursiva, ou seja, porque passa a levar em conta a castração, a despeito da sua anatomia, seja anatomia homem, anatomia mulher, aí sim está numa posição discursiva feminina, porque estar nesta posição é assumir a castração, assumir a perda que está colocada desde o início da entrada no campo da fala e da linguagem, a perda do objeto que nos faria todo. Justamente nós somos sujeitos porque somos divididos por esse resto metonímico que é o objeto A, resto metonímico da coisa, ou seja, daquilo que seria o desejo do outro e que nós não temos acesso, né? A grande contribuição de Lacan para a questão da feminilidade é, então, ele ter se debruçado sobre a primeira das indicações freudianas a propósito do destino da sexualidade feminina. Esse destino, ele é ambíguo, né? E aí parece que o sujeito se retira, né, da busca toda fálica, né, desse destino de privação, onde fica indeterminado a sua relação a um gozo outro. Então, o que ele está querendo dizer é que justamente a sexualidade, ela diz respeito efetivamente à anatomia, mas a questão de gênero, ela diz respeito à posição discursiva. E, a despeito do sexo real, sexo corporal, o sujeito, como eu já tinha dito antes, pode frequentar o feminino. E a análise possibilita essa abertura para o feminino. Claro que os poetas também frequentam essa posição feminina. Os artistas, quando eles, na sua obra, né, eles produzem uma obra de alcance transgeracional, eles, pela escrita, também podem frequentar essa posição feminina, seja pela escrita poética, seja pela escrita de uma obra de arte, de uma obra do campo das artes visuais, seja pela via do cinema. Então, a obra pode estar nessa posição feminina, a despeito da anatomia. Então, alinhar-se ao lado do feminino é assumir que a fantasia é que ordena o campo, né, das possibilidades de diferença ou não. Porque é a fantasia que vai tamponar a castração. Então, uma obra, ela pode efetivamente apresentar, né, por ser um semblante, apresentar por uma via algo que tampona a castração, mas por outra via ela apresenta o furo, né? Então, pode-se dizer que
uma obra ou a posição amorosa, de certo modo, ela, tanto uma coisa quanto outra, elas apresentam para o sujeito esse destino da feminilidade. Quando você ama efetivamente, a diferença que o outro lhe faz, você está numa posição feminina, né? A despeito da sua anatomia. Portanto, a gente pode entender um pouco melhor essa questão se a gente se lembrar que, por exemplo, o gozo fálico, esse gozo que, de certo modo, a gente pode chamar de masturbatório, seja para quem tem o pênis ou não, né? Coloca em jogo, coloca no horizonte toda essa problemática fálica, né? Do significante falo, do falo imaginário, evidentemente. É, na verdade, ambíguo esse destino, né, dos sujeitos de se apresentarem desta maneira, né, dessa maneira fálica. Há toda uma nova clínica a ser recenseada. Essa clínica se apresenta em função dos novos discursos, das apresentações discursivas completamente novas. E nós sabemos muito bem como se encontram hoje inúmeros caminhos, né, onde novos gêneros se apresentam. Há, portanto, toda essa nova clínica a ser recenseada. Há um gozo que não passa pelo significante, que escapa à lógica fálica. Seria mais eficaz iluminar um período da existência de todo sujeito, o qual antecede sua captura na lógica fálica. Evocar o mais além do falo, do objeto que se foi, do dizer que não se resume aos ditos, enfim, essa estrutura que negativa ou negativiza todo a quem seja ser ou ter, pode ser uma luz a seguir para o que é tornar-se uma mulher. Entretanto, não resolve o problema. Eu vou, da próxima vez, finalizar com vocês essas questões, ok?